quando a gente falou Putin ficar no poder até 2036, a gente precisa lembrar de uma coisa importante. Derrotas militares precipitam a queda do governo em Moscou. Então, em 1904, a Rússia perde a guerra para o Japão. Em 1905 tem uma revolução. Em 1917, a Rússia perde uma guerra para a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial. Tem a Revolução Bolchevique de 17. Aliás, em 17 tem duas revoluções. A de outubro é a Revolução Bolchevique, que vai levar os comunistas ao poder. Nos anos 80, a Rússia perde a guerra no Afeganistão. Foi uma das causas do fim do Império Soviético. Então, os dirigentes russos sabem disso. Pode ter certeza que o Vladimir Putin sabe disso melhor do que ninguém. Derrotas militares na Rússia, historicamente, precipitam quedas de regime. Tá ok? Então isso é um dado que entra na balança lá dos tomadores de decisões. E ele não pode perder. A Rússia, cara, ela tem que arrancar algum tipo de vitória na Ucrânia. Eu já citei aqui o professor Sean McFate, eu vou citá-lo novamente. Ele fala que o seguinte, hoje a vitória é fungível. Hoje a vitória na guerra é fungível. Quando você pega lá o general MacArthur a bordo do USS Missouri, assinando a rendição japonesa, você não tinha dúvida de quem venceu a guerra. Confere? Os Estados Unidos. Hoje não é bem assim. Hoje a vitória, ela tem diferentes faces, está suscetível a diferentes interpretações. E dessa forma, a Rússia precisa sair com algum tipo de vitória da Ucrânia. Algo que ela possa falar assim, olha, eu ganhei isso aqui. A Ucrânia precisa basicamente da mesma coisa. Tá? Mas foi o que você falou, a Rússia não pode perder na Ucrânia. E tá claro qual seria o que seria uma vitória para o russo? Manter aquele bloco ali de Crimeia, cara, isso aí é uma vitória? Ele pode, foi o que eu falei, ele pode construir uma narrativa de que aquilo não foi uma vitória. O grande objetivo russo... O problema é que a Ucrânia não aceita. Por enquanto a Ucrânia não está... Uma região importante. Não está aceitando. Né? A Ucrânia não está aceitando. Mas, enfim... Quando você pega... Eu perdi o raciocínio aqui que eu ia falar. Cara. Que o russo... Você estava falando a questão de que o russo não pode perder. Exatamente. Eu te perguntei o que seria uma vitória para o russo. Lembrei. Quando o russo invadiu a Ucrânia, em fevereiro do ano passado, o objetivo dele era um colapso muito rápido. Ele apostava num colapso muito rápido do governo de Kiev. E ele subestimou a capacidade militar ucraniana, muito possivelmente fruto do mau desempenho das forças ucranianas na sublevação no Donbass, que começou em 2014. Ele superestimou as forças pró-Rússia dentro da Ucrânia, entendeu? Ele subestimou a legitimidade do anseio da população, principalmente da Ucrânia ocidental, em buscar um alinhamento econômico, político e também militar com o Ocidente. Mas quando você vê ali, um dos objetivos dele era, o principal objetivo político dele, e esse ele já não vai alcançar, em termos de teatro de operações, em termos de Ucrânia, era resgatar a Ucrânia para sua órbita de influência. Bom, ele podia fazer isso ocupando todo o país, conquistando todo o país? Podia. Só que se você for ver a quantidade de soldados que ele usou, não dava para isso tudo. Podia até ser o suficiente para ele alcançar uma vitória militar sobre as forças ucranianas, mas não era um efetivo compatível com a ocupação da Ucrânia. Ok? Sim. Qual era a forma mais eficiente dele resgatar a Ucrânia para sua órbita de influência? E foi nisso que ele apostou. Mudar o governo. Mudar o governo, botar um governo títere, né? Um governo fantoche, que seria um governo alinhado e subserviente a Moscou. Que tinha até 2014. Que tinha, ao longo da história toda, sempre teve. Tá? Então, esse talvez seria o maior ganho. E ele apostou numa campanha rápida. Ele tanto apostou numa campanha rápida que ele fez a ofensiva dele no final do inverno, cara. Final do inverno naquela região, ele tinha 2 semanas praticamente de operações. Porque a partir dali começa o degelo.
Então, aquilo afeta o terreno de forma muito negativa. E ainda tem as chuvas que acontecem 2 vezes por ano. Uma é nesse período, a tal da Raputitsa. Raputitsa era uma chuva muito intensa. O de gelo e a Raputitsa, ela inviabiliza o terreno. Então, para quem e sabem disso melhor do que ninguém, faz uma operação 2 semanas no final do inverno, cara, tá apostando que vai ser rápido, né? Com 4 frentes avançando ao mesmo tempo, o poder relativo de combate que a gente fala, era até a proporção, vamos colocar assim, a proporção de tropas para uma ofensiva estava até desequilibrada, em desfavor do russo. Então, assim, eles apostavam numa queda muito rápida do governo de Kiev. Era uma coisa que eu costumo falar o seguinte, era uma ação política, mais política do que militar, era uma ação política com uma alegoria militar, em que ele ia poder fazer uma grande demonstração de força do poderio russo. Alguma coisa entre a anexação da Áustria em 1938 pela Alemanha nazista e a invasão da Polônia pela mesma Alemanha no ano seguinte, em 1939. Tá? Alguma coisa no meio termo. Mas eu costumo falar que era mais uma ação política com uma alegoria militar. Agora, economicamente, ele sabia que ele ia sofrer muita sanção do Ocidente. Então, economicamente, ele se preparou para isso. Tanto é que aquele monte de sanção econômica que foi tomada às pressas pelo Ocidente, e algumas delas até contraproducentes, muito contraproducentes, a Rússia estava preparada. Mas ele sabia também da dependência do gás também, que não seria rápido. Ele continuaria tendo a Europa dependendo da Rússia? Ou esse não é um argumento fraco? Não, mas ele tinha... isso era um jogo dele, isso era uma chantagem que ele tinha, mas você observa que ele se adaptou a isso muito rapidamente. Sim. Ele se adaptou a isso muito rapidamente. Então, acho que ele achou que fosse fazer essa ação política com a alegoria militar, ter um êxito muito rápido, mas ele sabia que ia sofrer muita sanção econômica. Então, para as sanções econômicas, ele se preparou. Muito possivelmente, ele não acreditou que fosse ser no vulto e na proporção que seria. Uma coisa também que, sem dúvida nenhuma, ele fica claro, é que ele subestimou a determinação norte-americana em se contrapor à invasão. Mas ele não chegou muito próximo a Kiev, ele não poderia ter... Kiev é próximo da fronteira. Kiev ela é banhada pelo rio Dnieper. O rio Dnieper, é o que eu estou te falando, se você for no mapa hoje lá, ou na reportagem da televisão, vai falar rio Dnipro. Mas no mapa da escola está Dnieper, né? Sempre foi o rio Dnieper. O rio Dnieper, ele corta, eu falei que a Polônia... A Ucrânia, ela é uma grande steppe, é uma grande planície cortada de norte para sul, né, verticalmente, por rios que correm de norte para sul. Tá? Exatamente o meio da Ucrânia é cortado pelo rio Dnieper. Tá? Kiev ela está bem próxima da fronteira com a Bielorrússia. Se você subir um pouquinho, tem um afluente da margem direita, que é o rio Pripyat, né, que ele vai dar um pântano muito grande ali. Ali na confluência do Pripyat com o Dnieper está Chernobyl. Um pouquinho para cima já está na Bielorrússia. Então Kiev fica debruçada sobre a fronteira. Entendeu? Igual Kharkov, eu falei Kharkiv, tá? Sim. Kharkov também fica debruçada sobre a fronteira. Então, assim, em fevereiro ele fez um avanço sobre a Ucrânia em 4 frentes. E rápido ele chegou a... como eu falei, rápido chegou em Kiev. Só que ele dizem... Ele não continuou porque ele não quis? Não, porque não conseguiu. Porque não conseguiu. Dizem até, né, que os soldados russos que avançaram no eixo para Kiev, eles levavam o uniforme do desfile na mochila. Entendeu? Achando que fosse que o governo... isso é um erro de avaliação política, um erro de inteligência estratégica. Eles apostaram que o governo de Kiev ia colapsar muito rápido. E não foi o que aconteceu. Agora, erro de inteligência estratégica acontece. Em 2003, as agências de inteligência norte-americanas não deram certeza de que teriam armas de destruição em massa no Iraque? Sim. Fizeram uma guerra sob a argumentação de que teriam armas de destruição em massa no Iraque e não encontraram. Então, erros de inteligência estratégica acontecem e as consequências são muito negativas. Entregaram o Iraque tirar a força lá do Saddam. O Iraque hoje E deixou o Iraque. Hoje o Iraque, além de ser um Estado frágil, um Estado débil, que é fonte de instabilidade regional, aumentou sobremaneira a influência do Irã sobre o Iraque. Porque o Iraque é um país